Paz. Nós vamos hoje abordar o Evangelho de João, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso 21. João capítulo de número 3, texto bastante conhecido das Escrituras. E, além de ser um texto bastante conhecido, é um texto que aborda também um assunto muito importante, um assunto que é um dos fundamentos da nossa fé. É o novo nascimento. Vamos à leitura. João, capítulo de número 3. Eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Todo o Evangelho de João eu estou lendo nessa versão. E diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos pelo Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor, ó Deus, assim como anunciou essas palavras a Nicodemos naquele dia, naquela noite, o Senhor também anuncia elas a nós hoje. E da mesma maneira que ela foi pertinente, relevante naquele tempo, que elas também sejam pertinentes aqui hoje para nós e produzam frutos no nosso coração por meio do Teu Espírito, no nome de Jesus.
Amém. Bom, meus irmãos, eu dei o título para esse sermão, para essa mensagem de O Novo Nascimento, pois é o assunto principal, o tema principal desse texto que nós acabamos de ler. O novo nascimento é uma doutrina fundamental da fé cristã. É algo que todos nós precisamos entender, é algo que todos nós precisamos saber, e para além disso, é algo que todos nós precisamos experimentar. E hoje nós vamos abordar o novo nascimento baseado no texto que acabamos de ler em 3 pontos. O primeiro ponto: o novo nascimento é uma obra do Espírito, do verso 1 até o verso 8. O segundo ponto: o novo nascimento acontece pela fé em Jesus, do verso 9 até o verso 15. E o terceiro e último ponto: o novo nascimento é fruto do amor de Deus por um mundo caído, que vai estar do verso 16 até o verso 21. O novo nascimento, meus irmãos, é uma obra do Espírito. É uma obra do Espírito que todos nós precisamos experimentar nas nossas vidas. Todos nós precisamos passar por esse novo nascimento. O texto vai dizer, no verso 1, que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade. Então, era um homem que provavelmente fazia parte do Sinédrio. Então, era um homem que era mestre da lei, um homem que conhecia as Escrituras, conhecia o Antigo Testamento, que era um estudioso do Antigo Testamento, que ensinava o Antigo Testamento, que eram as Escrituras. E este homem, então, deveria ter conhecimento de todas as coisas de Deus relatadas ali no Antigo Testamento. E o texto vai dizer que esse homem, esse mestre chamado Nicodemos, essa autoridade entre os judeus, ele vai até Jesus. O texto diz que ele vai à noite, muito provavelmente, talvez porque não queria ser visto conversando com Jesus, porque a essa altura talvez Jesus já estivesse gerando uma controvérsia ali dentro da religião judaica. E aí Nicodemos vai à noite encontrar com Jesus, e ele faz uma declaração. Ele fala: mestre, nós sabemos que o Senhor ensina da parte de Deus, porque ninguém pode realizar esses sinais milagrosos que o Senhor está fazendo se Deus não estiver com ele. É muito interessante que Nicodemos, por ser um mestre, ele chega a Jesus e o chama também de mestre, o chama de rabi. Ele dá a Jesus o crédito de ser alguém que tem um grande conhecimento também, alguém que é mestre, alguém que está ensinando coisas maravilhosas, coisas dos céus. Então, Nicodemos chega diante de Jesus e fala: olha, o Senhor é um rabi, o Senhor é um mestre. Isso denota um certo respeito que ele tinha por Jesus. Só que é muito interessante que ele não vai dizer assim: olha, o seu ensino é de Deus porque o que o Senhor fala é verdade. O seu ensino é de Deus porque o que o Senhor tem dito tem queimado nos nossos corações, tem nos levado a refletir naquilo que nós temos feito. Não. Nicodemos chega diante de Deus e fala: olha, o que o Senhor ensina é de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais milagrosos que o Senhor está fazendo se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos, representando aqui uma parte dos fariseus, que vendo os sinais que Jesus estava realizando no seu ministério, não podiam negar que ele vinha da parte de Deus. Mas ao mesmo tempo, Nicodemos e esses fariseus que ele representava, eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus. E se você tem acompanhado a série aqui no livro de João, você tem visto que o principal ponto de João aqui no início é declarar, é mostrar que Jesus era o Filho de Deus. E eles não acreditavam nisso. A ideia de Nicodemos é semelhante àquela que nós vimos no capítulo 1, lá no verso 24, quando uma comitiva de fariseus vai questionar Jesus, perguntando quem ele era. Quem ele era? Quem você pensa que é? Então Nicodemos aqui, de uma outra forma, mas também questionando, querendo saber quem Jesus era, porque ele fazia sinais maravilhosos, mas
Nicodemos não cria que Jesus era o Filho de Deus. Nicodemos não acreditava naquilo que Jesus estava pronunciando, nas suas palavras, no seu ensino. Ele tinha visto os sinais de Jesus e ele fala: olha, esses sinais que você realiza só podem vir da parte de Deus. E a ideia de João aqui é mostrar Jesus sendo revelado aos poucos. Desde o capítulo 1 nós temos visto João mostrando para os seus ouvintes, para os seus leitores, que Jesus é o Filho de Deus, que está sendo revelado, que está sendo levantado, não apenas por causa dos seus sinais, mas também por causa do seu ensino, por causa daquilo que ele está falando ao povo, ensinando ao povo. E aí, meus irmãos, na última pregação nós vimos aqui o verso 23 do capítulo 2, que antecede justamente esse diálogo de Jesus e Nicodemos, e estava dizendo bem assim, enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos e não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Então, é muito interessante que o diálogo de Jesus com Nicodemos vem exatamente após esse verso. Ele está exemplificando esse versículo. Os fariseus, vendo os sinais de Jesus, até acreditavam que ele vinha da parte de Deus, mas Jesus conhecia o coração deles, Jesus sabia o que havia dentro deles, e aí Jesus vai dizer para Nicodemos algo que vale para todo homem, não apenas para Nicodemos, não apenas para os fariseus, mas para todos nós. Jesus vai ensinar Nicodemos sobre o novo nascimento. E Jesus pega e fala para Nicodemos, no verso 3, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Meus irmãos, a ideia aqui é a seguinte: o pensamento religioso predominante nos dias de Jesus afirmava que todos os judeus entrariam no reino. Todos os judeus, descendentes de Abraão, descendentes ali da tribo de Judá, aquele povo que se formou ali em Jerusalém, na Judéia, este povo, eles acreditavam que eles entrariam no reino de Deus nos últimos dias, exceto aquele que fosse culpado de grande apostasia ou de extraordinária impiedade. Ou seja, para Nicodemos, para os fariseus aqui, para os judeus no geral, para que eles fossem salvos, para que eles entrassem no reino de Deus, só bastava uma coisa: só bastava ser judeu. Se você era judeu, automaticamente você entraria no reino de Deus. Mas Jesus está dizendo outra coisa para eles. Jesus está falando algo que ele não vai nem entender muito bem. Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em verdade, vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que Jesus está ensinando para Nicodemos aqui, e também serve para a gente, é algo muito interessante. Todos precisam nascer de novo. Todos precisam passar por um novo nascimento. E a palavra aqui no original, ela vai significar o seguinte: ser gerado ou ser regenerado. O que Jesus está dizendo é que todo homem precisa experimentar de uma forma pessoal, de uma forma única, de uma forma que eu não posso experimentar por você, mas você precisa experimentar por si próprio. Você precisa e eu preciso, assim como Nicodemos e todas as pessoas precisavam passar por essa experiência que é nascer de novo. Nascer de novo aqui significa ser gerado novamente ou ser regenerado. E esse conceito, meus irmãos, não é novo aqui no Evangelho de João. Nós já vimos isso lá no capítulo 1, no verso 13, quando João diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, aqueles que creram em Jesus nasceram de Deus por meio da fé na palavra encarnada,
que é o próprio Deus. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque é uma experiência pessoal. Não é algo que eu posso fazer por você, não é algo que você pode fazer por seus filhos, não é algo que você pode fazer pelos seus pais, mas é uma experiência pessoal que todos devem experimentar. Todos devem passar por isso, que é o novo nascimento. E esse novo nascimento é uma obra do Espírito de Deus. O verso 4 vai dizer que Nicodemos não entendeu muito bem o que Jesus estava dizendo. Ele fala assim: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Mas Jesus responde, e ele reafirma o que ele já havia dito no verso 3, só que com outras palavras. Ele diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce na carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. É um texto difícil de interpretar, não é? À medida que a gente lê o verso 5 aqui até o verso 8, a gente fica assim, tá, Jesus falou que é necessário nascer de novo, mas agora ele está dizendo que a gente tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, e o Espírito sopra onde quer, a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, e assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. A gente termina de ler esse texto e fala assim, eu não estou entendendo mais nada. É o que Jesus está dizendo, o vento está soprando aonde quer e a gente não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Eu não estou sabendo nem para onde vai, nem para onde vem. É mais ou menos essa a sensação que a gente tem ao ler esse texto. Mas para a gente entender o que Jesus está querendo dizer, o que Jesus está ensinando para Nicodemos aqui, meus irmãos, basta a gente observar o próprio contexto. No verso 5, quando Jesus diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, ele está simplesmente reafirmando o que ele já disse no verso 3, que ninguém poderia entrar no reino de Deus se não nascesse de novo. Ele simplesmente está dizendo que nós precisamos de uma regeneração produzida por nós, que nos dará um novo coração. E essa ideia, meus irmãos, ela vai estar lá em Ezequiel, no capítulo 36, a partir do verso 25, olha só o que diz o profeta Ezequiel: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Sabe, meus irmãos, Nicodemos, por ser um mestre da lei, ele deveria ter entendido o que Jesus estava dizendo. Este novo nascimento produzido pelo Espírito de Deus dentro dos corações daqueles que crescem em Deus era algo já profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Era algo que já estava explícito nas Escrituras. Era algo que Nicodemos, pelo fato de ser um mestre da lei, deveria conhecer. À medida que Jesus estivesse dizendo, olha, esse novo nascimento profetizado ali por Ezequiel é algo que todos nós precisamos experimentar. Esse momento profetizado, aonde Deus iria purificar o coração de vocês por meio da água, iria dar um novo coração para vocês por meio do Espírito e colocaria dentro de vocês o Espírito, este momento chegou. Este momento está acontecendo hoje. O que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos é que essa experiência do novo nascimento estava disponível agora para ser experimentada por todos. E era uma obra do Espírito. É um texto difícil de entender, mas quando Jesus está dizendo que para entrar no reino de Deus era necessário nascer da água e do Espírito, Jesus está remetendo a Ezequiel, dizendo que o Espírito precisaria gerar um novo coração em todos nós,
em todos aqueles que crescem em Deus. Essa era a ideia, a profecia de Ezequiel, capítulo 36. E aí quando Jesus fala que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, e aí ele diz que o vento sopra onde quer e você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vai, nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele fala que assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que Jesus está querendo dizer com essas palavras que também são de difícil entendimento? A ideia, meus irmãos, é que a pessoa nascida de Deus, ela não pode ser controlada e nem entendida pela lógica de quem é nascido na carne. Ou seja, o mundo, a lógica humana, a lógica pela qual este mundo que nós vivemos funciona, essa lógica de mérito, essa lógica de troca, de toma lá da cá, essa lógica de poder, de um controlar o outro, essa lógica de hierarquia, essa lógica até de meritocracia, essa lógica não consegue entender a lógica divina, a lógica daquele que é nascido de Deus. Então a ideia é que a pessoa nascida de Deus não pode ser entendida e nem mesmo controlada por a lógica vigente neste mundo. Então, quem é nascido da carne não consegue entender quem é nascido do Espírito. Essa ideia também já estava lá em Ezequiel. Como o nascimento da água e Espírito é baseado em Ezequiel 36, também pode haver aqui uma alusão a Ezequiel 37. Lá, em Ezequiel 37, naquele texto do Vale de Ossos Secos, eu não vou ler porque é um texto extenso, mas se você se lembra bem, naquele texto de Ezequiel 37, acontece o quê? O profeta profetiza e vem um sopro, vem um vento impetuoso e aqueles ossos, aquele vale de ossos secos começa a ter vida, começa a nascer carne e eles começam a virar um exército. Então o que nós estamos presenciando Jesus ensinar aqui não era algo novo, era algo que já estava nas Escrituras. E lá em Ezequiel 37, o sopro de Deus vem sobre o vale de ossos secos e os ossos secos são revividos. Os ossos secos vêm à vida. E o mesmo acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Ele tem a sua origem e destino no Deus invisível. Não na decisão humana, não na vontade de um homem, porque eles são nascidos de Deus. Todas essas coisas estavam nas Escrituras, mas Nicodemos não estava compreendendo aquilo que Jesus estava ensinando. E aí o texto continua e eu vou para o meu segundo ponto. O novo nascimento acontece pela fé em Jesus. Nicodemos, a essa altura, no verso 9, está um pouco sem entender e utilizando-se um pouco também da ironia, porque ele cria nos sinais de Jesus, mas ele não estava crendo na palavra de Jesus. E ele fala assim: como pode ser isso? A ideia aqui de Nicodemos é perguntar assim para Jesus: essas coisas que você está dizendo de novo nascimento, como que isso acontece? Como que essas coisas acontecem na vida de uma pessoa? Se eu não posso nascer novamente da barriga da minha mãe, você está dizendo que eu tenho que nascer pelo Espírito, como que isso acontece? E aí Jesus responde ele no verso 10 dizendo: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Porque o que Jesus está ensinando não é novo, meus irmãos. O que Jesus está ensinando é algo que eles deveriam conhecer. Mas a pergunta de Nicodemos aqui não é apenas uma dúvida honesta, mas ela tem uma certa ironia. E o interessante aqui, meus irmãos, é que Nicodemos representa os fariseus que tinham um grande conhecimento das Escrituras, mas que não conseguiam enxergar o Filho de Deus que era profetizado nas Escrituras. Como um homem tão instruído nas Escrituras não conhecia o novo nascimento, como esse homem tão instruído não conhecia essa regeneração do Espírito na vida de todo aquele que crê em Deus, sendo que isso foi prometido pelos profetas. Jesus estava ensinando para Nicodemos coisas que o próprio Nicodemos deveria conhecer, mas as suas mentes, meus irmãos, a mente de Nicodemos, a mente dos fariseus, a mente dos mestres da lei, estava tão cauterizada pela incredulidade,
que o conhecimento que eles tinham das Escrituras deveria produzir fé no coração deles, mas ao contrário, eles estavam incrédulos, eles estavam duros de coração. O conhecimento das Escrituras que deveria gerar a fé no coração deles para que eles crescem no Filho de Deus, ao contrário disso, tinha gerado dureza de coração, tinha gerado soberba, tinha gerado aquilo que eles se consideravam superiores aos outros. E é muito triste quando o conhecimento produz soberba, produz endurecimento de coração. O conhecimento, meus irmãos, deveria produzir humildade, deveria produzir fé no nosso coração, mas ao contrário, eles estão exemplificando aquilo que o próprio João diz no capítulo 1, verso 10, quando ele fala: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Nicodemos, embora conhecesse as Escrituras, não tinha reconhecido que Jesus era o Filho de Deus. E aí Jesus continua respondendo à pergunta de Nicodemos, as perguntas tanto sobre o novo nascimento, sobre como aquilo era, quanto sobre quem o próprio Jesus era. Ele continua no verso 11: eu te asseguro, Nicodemos, nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? E aí Jesus está falando agora de si próprio no verso 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem. E da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Jesus está dizendo que o seu testemunho é verdadeiro, por causa dos seus sinais, por causa daquilo que ele operava, mas também por causa daquilo que ele dizia. Jesus está dizendo que ele está falando do que ele sabe, do que ele conhece, e que eles poderiam testemunhar aquilo, não apenas nos seus sinais, mas também nas suas palavras. Ele falava com autoridade das coisas de Deus, das coisas celestiais, porque ele veio do céu. Ele é a própria palavra encarnada que habitou entre nós. É isso que João está enfatizando desde o capítulo 1, que Jesus é o Filho de Deus, que veio do céu, a palavra que encarnou e habitou entre nós. Então ele tem autoridade para falar das coisas celestiais. E aí, meus irmãos, Jesus relembra para Nicodemos, que era um mestre da lei, uma outra passagem do Antigo Testamento. Olha, Nicodemos, se você não está entendendo o que o profeta Ezequiel falou, quando ele falou sobre um novo nascimento, que vocês precisavam experimentar um novo nascimento do Espírito, eu continuo te explicando então. E aí ele faz uma referência a Números, capítulo 21, do verso 4 ao 9, que é uma história lá de Moisés, no deserto, quando eles estavam peregrinando no deserto em direção à terra prometida. Olha só o que diz Números 21, verso 4. Partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem Edom. Mas o povo impacientou-se no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Aqui ele estava falando do maná. Então o Senhor enviou serpentes venenosas entre eles. Elas mordiam o povo, e muitos israelitas morreram. O povo foi a Moisés e disse: nós pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Sabe, meus irmãos, assim como aquela serpente, Jesus está dizendo para Nicodemos, assim como aquela serpente foi levantada num poste, Jesus também seria levantado no madeiro.
E a função que a serpente cumpriu lá no Antigo Testamento de salvação do povo, aqueles que fossem picados pelas serpentes venenosas e olhassem para a serpente de bronze, que foi erigida num poste, aquele que olhasse para a serpente de bronze seria salvo, seria curado e não passaria pela morte. E da mesma maneira que lá atrás, no Antigo Testamento, aquela serpente de bronze cumpriu a função de salvação, Jesus cumpriria de uma maneira perfeita por meio do seu ministério. Se lá a serpente salvava da morte, aqui a fé em Jesus concede a vida eterna. Então Jesus está dando a resposta para as dúvidas de Nicodemos, tanto sobre quem ele é, ou seja, ele está dizendo que é o Filho do Homem que seria levantado para que todo o que nele cresce, como creram na serpente, seriam salvos. E Jesus está ensinando também sobre o novo nascimento, aquilo que Nicodemos não estava compreendendo. Tanto o novo nascimento, quanto a entrada no reino de Deus, quanto a vida eterna, somente seriam possíveis por meio da fé no Filho do Homem, que é Jesus. É isso que Jesus está ensinando. O novo nascimento é pelo Espírito, é uma obra do Espírito gerada nos nossos corações, como Ezequiel falou e Jesus está ensinando, aonde Jesus iria tirar o nosso coração de pedra, um coração pecaminoso, um coração aonde nós não conseguimos fazer aquilo que Paulo diz, aquele bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E Jesus iria tirar esse coração de pedra, iria nos dar um coração de carne, e iria nos lavar, nos purificar com a água do Espírito de Deus. E assim nós seríamos capazes de obedecer a Deus. Esse é o novo nascimento. E Jesus está dizendo para Nicodemos, esse novo nascimento é uma obra do Espírito dentro de vocês, e é uma obra que acontece por meio da fé no Filho de Deus. Se você, Nicodemos, quer passar pelo novo nascimento, se você quer experimentar esse novo nascimento que todo homem precisa experimentar, se você quer se tornar uma nova criatura, como o apóstolo Paulo vai dizer, se você quer ser um novo homem, uma nova mulher, se você quer abandonar as práticas pecaminosas, aquele mal que você faz e não consegue controlar, e você quer praticar o bem que você deseja praticar, somente pode acontecer por meio do novo nascimento e somente pela fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então o novo nascimento acontece pela fé em Jesus. E eu vou para o meu terceiro e último ponto. Provavelmente o texto mais conhecido das Escrituras, o texto mais lido, o texto mais pregado. Jesus continua o seu discurso. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O novo nascimento, meus irmãos, é fruto do amor de Deus por um mundo caído. Quando o texto diz aqui que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, o texto está querendo dizer que o amor de Deus é muito grande, porque o mundo é muito mau. O mundo é mau, meus irmãos. Você olha para esse mundo e a gente fica desesperançoso. Você olha para a maldade que acontece no mundo. Ontem mesmo nós estávamos conversando lá na casa dos nossos compadres. Eles convidaram um casal de amigos para estarem com a gente ali. E um deles era agente da Polícia Federal. E a gente estava conversando sobre a corrupção. O Brasil era para ser uma potência enorme. O Brasil arrecada tanto imposto, meus irmãos. O Brasil tem tantos recursos naturais que era para provavelmente nós sermos a maior potência econômica no mundo. E a gente estava falando da tristeza que é a corrupção, que acontece em todos os níveis da administração pública federal, mas também acontece fora da administração pública federal. Acontece nas negociações que a gente faz por meio da OLX,
acontece em um querendo passar a perna no outro. E a gente estava falando que a esposa dele é do Rio de Janeiro, e a gente falando, rapaz, quem nasce no Rio já tem que nascer aprendendo a ganhar vantagem em cima do outro, porque senão você vai ser esmagado pelo sistema do Rio. Porque no Rio é um sistema onde um atropela o outro. Um ganha em cima do outro, é um querendo passar a perna no outro. Então, se você não crescer aprendendo a passar a perna no outro, você vai ser engolido pelo sistema. E a gente olha para a maldade no mundo, a gente olha para toda essa corrupção no Brasil, à nossa volta, sabe, meus irmãos, para as pessoas desviando dinheiro de hospitais, as pessoas morrendo na fila do SUS por falta de medicamento, por falta de atendimento. E a gente vê crimes terríveis acontecendo. Essa semana eu e a Bruna também estávamos assistindo uma série na Netflix que falava sobre o tráfico humano. E essas coisas a gente olha e vê o tamanho da maldade no mundo, o tamanho, sabe, meus irmãos, da tristeza. E a gente olha para esse mundo sem esperança, e o texto está dizendo que Deus olhou para esse mundo caído, para esse mundo mau, para esse mundo cheio de pecado. E Ele amou o mundo, Ele amou as pessoas, amou a criação que Ele havia feito. E Ele amou tanto, que Ele proveu o único meio pelo qual esse mundo pode ser restaurado. O único meio pelo qual esse mundo pode ser redimido. Não, meus irmãos, não é por meio da educação, embora a educação seja muito importante. Não é, meus irmãos, por meio de um ensinamento. Não é por meio, da bondade que há dentro do coração do ser humano. Não, meus irmãos. O mundo só poderá ser redimido. O mundo só poderá ser restaurado à medida que nós passarmos por um novo nascimento. O texto está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou esse mundo mau e esse mundo caído, e Ele providenciou um meio pelo qual esse mundo pode ser salvo. A gente olha para o mundo e não vê salvação. A gente olha para o pecado, meus irmãos, para a maldade e não vê salvação. A gente olha para dentro de nós e fala, não tem jeito, eu não consigo mais. É impossível eu ser aquela boa pessoa que eu gostaria de ser, porque eu só consigo fazer o mal que eu não quero fazer. Mas Deus olhou para o mundo, olhou para a nossa maldade, olhou para o nosso pecado, olhou para mim e para você, e Ele falou, eu vou salvar esse mundo. E a única maneira de fazer isso era enviando o seu próprio e único Filho. Isso ressalta o amor de Deus de uma maneira tão grande, meus irmãos. Porque se falassem para você hoje que amanhã o mundo seria totalmente restaurado, mas a maneira pela qual isso deveria acontecer seria você pegando o seu próprio filho e sacrificando ele, muito provavelmente nós não faríamos, nós não tomaríamos essa escolha, nós não tomaríamos essa decisão de sacrificar o nosso próprio filho. Eu nem sou o pai ainda, mas eu não teria coragem de sacrificar o filho, o meu afilhado, o meu sobrinho, eu não teria coragem de sacrificar, quanto mais o meu filho, meus irmãos. E você que é pai e mãe, provavelmente também não teria coragem de sacrificar o seu próprio filho, mesmo que alguém te prometesse que o mundo amanhã estaria restaurado, que amanhã todas as pessoas deixariam de pecar, que amanhã o mundo funcionaria, que a corrupção acabaria no Brasil, e que nós seríamos a maior potência mundial. Mas para isso você teria que sacrificar o seu filho ou a sua filha. Muito provavelmente você não tomaria essa decisão, você não sacrificaria. Mas Deus amou tanto o mundo, meus irmãos, que Ele ofertou o seu único filho. E não é que Deus tinha 2, 3, 4, 10, e aí Ele escolhe um desses 10 e fala, não,
se eu sacrificar um, eu ainda vou ter 9. Não. O texto diz que era o único Filho de Deus. Mas ele amou o mundo de tal maneira que ele oferece esse Filho como sacrifício, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo tem salvação, meus irmãos. Nós temos salvação. Eu e você temos salvação. Mas só há uma maneira, só há um jeito. É crer. É por meio da fé em Jesus. E a partir do momento em que a gente crê no Filho de Deus, nós iremos passar pela experiência do novo nascimento. Nós iremos ter o nosso coração de pedra sendo substituído por um coração de carne. Nós seremos lavados e purificados pelo Espírito. E a partir daí nós começaremos a demonstrar o amor de Deus nesse mundo. É uma experiência pessoal que cada um deve passar. Mas o texto continua, meus irmãos. No verso 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E aqui é uma verdade dura, uma verdade que nós não gostaríamos que fosse assim. A verdade, meus irmãos, é que nem todo mundo será salvo. Infelizmente, nem todo mundo será salvo. A salvação é por meio da fé em Jesus, mas o texto está deixando claro que nem todos serão salvos. Nem todos vão crer nele. Que este mundo mau tem salvação? Tem. Aqueles que crerem no Senhor serão salvos? Serão. Mas, infelizmente, nem todos crerão no nome de Jesus. Nem todos serão salvos. E não é porque Jesus está condenando eles, não. O mundo mau já está condenado. Este sistema maligno que nós vivemos hoje, meus irmãos, um sistema criado por nós mesmos, um sistema mau, um sistema opressor, um sistema onde o mais forte faz de tudo para ganhar em cima do mais fraco. Um mundo onde a gente olha e parece que é impossível vencer, é impossível crescer na vida. Um sistema feito para moer mesmo as pessoas. Esse sistema, este mundo maligno, ele já está condenado. Já está condenado. E todas as pessoas. Mas há uma escapatória: crer no Filho de Deus. Só que, infelizmente, o texto está dizendo que nem todo mundo vai crer nele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Rejeitar a Jesus, meus irmãos, é rejeitar o próprio Deus, é rejeitar o amor, é rejeitar a bondade, é rejeitar a salvação. E, infelizmente, a dura verdade é que tem gente que não quer. Tem gente que não vai receber a fé, tem gente que não vai crer. E tem gente que será condenada, pois não creram no Filho de Deus. Olha só, o texto continua. Verso 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O problema, meus irmãos, está no coração do homem. Em um mundo já condenado, a única escapatória é crer no Filho de Deus.
Só que isso exige abrir mão das obras más, abrir mão do orgulho, abrir mão do poder, abrir mão do dinheiro recebido de forma ilícita, abrir mão da corrupção, abrir mão da maldade. E essas coisas, meus irmãos, são difíceis de abrir mão. São difíceis. Porque nós amamos essas coisas. Quando eu falo nós, eu falo do homem caído. O nosso coração mau ama essas coisas. E a gente não quer abandoná-las. Você já viu como é difícil para um viciado abandonar aquilo no que ele é viciado? Você já viu como às vezes precisa de um tratamento de internação, crise de abstinência? A verdade é que o nosso coração é viciado no pecado. A verdade é que orgulho, poder, dinheiro, essas coisas, meus irmãos, elas aprisionam o nosso coração. E o texto está dizendo que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, porque eles têm medo que as suas obras sejam manifestas. Mas o texto também diz que quem pratica a verdade, que quem pratica a bondade, pratica por intermédio de Deus. Então, meus irmãos, o novo nascimento, que acontece por meio do Espírito e por meio da fé, ele também acontece no coração daqueles que creem em Jesus, e isso é fruto do amor de Deus por este mundo caído. Esse texto nos mostra a graça de Deus e o seu amor por esse mundo mau, mas é necessário crer no Filho de Deus e nascer de novo. Não há salvação por outro meio, meus irmãos. Não há salvação por outro meio que não seja pela fé no Filho de Deus. Assim como aquele que olhava para a serpente de bronze tinha a sua saúde restaurada, todos precisam olhar para o Filho de Deus e crerem nele para que não sejam condenados. Esse texto é tanto um conforto para os que creem em Jesus, mas também um confronto para aqueles que ainda não nasceram de novo e que precisam abandonar as trevas, que precisam abandonar os seus pecados. Mas esse texto também é um chamado para aqueles que creem em Jesus à evangelização, para que os outros também tenham experiências individuais com Deus, para que outros também participem desta maravilhosa família de Deus, para que outros também experimentem o novo nascimento, meus irmãos. Esse texto é um alerta para nós, para que possamos evangelizar outras pessoas, para que este mundo condenado, essas pessoas que estão condenadas, que elas também encontrem o Filho de Deus e que creiam nele por meio do anúncio, por meio da proclamação, por meio do nosso testemunho, que a gente consiga testemunhar do Filho de Deus para que outras pessoas que estão condenadas possam também encontrar a salvação em Jesus, que também sejam salvas por ele, pois o mundo está condenado, mas Jesus veio para nos salvar. Basta crer nele e ele nos dará um novo coração capaz de fazer a vontade dele, e também dará para as pessoas que a gente ama, mas nós precisamos anunciar, nós precisamos falar do amor e da bondade de Deus, desse amor que ele demonstrou por meio do seu Filho, e assim nós cremos que outras pessoas também podem ser salvas. Amém? Senhor, nós queremos nessa manhã te louvar e agradecer o teu nome, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor providenciou tudo o que fosse necessário para que nós fôssemos salvos, Pai. O Senhor nos deu o teu Filho para que crêssemos nele. O Senhor nos deu o teu Espírito para que nós pudéssemos ter a fé necessária
E o Senhor nos deu um novo coração para que pudéssemos fazer a tua vontade e andarmos na luz com as obras que manifestam o teu nome, Pai. Eu quero te agradecer nessa manhã pela maravilha do Evangelho, pela boa notícia de que o Senhor enviou o teu Filho para salvar este mundo caído, Pai. Mas eu também te peço que o teu Espírito possa nos mover, Deus, para que possamos evangelizar outras pessoas, anunciar esse amor a outras pessoas, Deus, para que elas também sejam salvas, para que elas não experimentem a condenação, mas que elas experimentem a salvação e o novo nascimento no teu Filho, Pai. Em nome de Jesus, nos leva a anunciarmos a tua salvação a outras pessoas, essa salvação que já temos experimentado nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.